Olá, alunos. Eu sou a professora Márcia Mila e essa é a nossa aula de Introdução à Engenharia para os cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia Civil da Multibix. Bom, na aula passada nós falamos sobre ética da engenharia, habilidades que o engenheiro deve ter, funções da engenharia, características de um engenheiro de sucesso e a última característica era criatividade. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre criatividade, que é uma característica muito complicada de ser trabalhada dentro da faculdade, porque alguns professores eles falam que é uma característica inerente da pessoa, né? Nata, você nasce com ela, então você nasce criativo ou não, então não tem como desenvolver essa habilidade nas outras pessoas. Outros também dizem que não tem, né, como ensinar, né, isso, e enfim, não dá para a gente avaliar, né, característica, não dá para dar a criatividade, não dá para fazer uma prova em que você consiga medir, né, a criatividade da pessoa. Então, baseado, né, nessas dificuldades, a gente vai falar um pouquinho sobre criatividade em um engenheiro. Bom, essas são algumas características, né, de um engenheiro criativo. Então, se você pretende desenvolver criatividade, é interessante que essas habilidades sejam desenvolvidas, ok? A primeira habilidade é a persistência, ou seja, o engenheiro criativo ele é persistente. Thomas Edison disse que, no caso daquele processo criativo dele, né, para inventar a lâmpada, 1% foi inspiração e 99% foi transpiração. Algumas vezes também as pessoas falaram, né, para ele que ele havia fracassado diversas vezes, inúmeras vezes, e ele disse que não, que todas fizeram parte do processo até que ele conseguisse acertar. Ou seja, sempre que há obstáculos, né, ao longo do caminho, né, o engenheiro criativo ele não pode desanimar. Bom, a segunda característica é pergunta por quê. Então, a partir do momento que o engenheiro começa a se questionar por que de repente um processo ocorre, por que, né, como que aquilo funciona, ele passa a desenvolver nele alguns aspectos para poder compreender melhor o funcionamento das coisas, né? Porque essa curiosidade, ela também faz parte dessa característica, né, do engenheiro criativo. A outra situação é que ele nunca está satisfeito, mas não no sentido negativo, né, dessa expressão, né, dessa insatisfação. Ele não tá ele nunca se sente satisfeito no sentido de querer sempre melhorar alguma coisa, né? Então eu havia comentado até em sala de aula, imagina que você está saindo de carro, viajando tarde da noite, né, e existe um fluxo muito pequeno de carros, então você vai parando todos os sinais e verifica que no cruzamento não passa nenhum carro do outro lado. Então aquela gera uma insatisfação que ele pode pensar naquele momento que seria interessante desenvolver um sistema para que os carros, né, o fluxo de carros seja reconhecido numa determinada direção, né, fazendo com que o sinal permaneça aberto onde existe fluxo de carro e se não houver fluxo do outro lado, o sinal permaneceria fechado. Ele aprende também com acidentes, né? Muitas descobertas elas ocorreram, né, dessa forma. Então, ao invés de você ficar fechado e limitado, seja aberto, né, e sensível ao inesperado. Foi assim, inclusive, que o Teflon foi descoberto. Ele faz analogias, ou seja, algumas soluções de problemas, né, é um processo iterativo. Então, você vai e volta várias vezes, né, até encontrar a solução. Então, é necessário você fazer, né, interconexões com outras situações para poder encontrar problemas, a solução para os problemas. Ele generaliza, ou seja, né, quando um fato específico acaba ocorrendo, ele aprende com aquele fato específico e tenta vincular, de repente, a outras situações também, tentando generalizar. Ele desenvolve entendimento qualitativo e quantitativo, ou seja, num processo onde existe transferência de calor, né, em relação à parte qualitativa, ao entendimento qualitativo, ele começa a compreender que existem 3 modos de transferência de calor, ou seja, condução, convecção e radiação. Isso é um entendimento qualitativo. O entendimento quantitativo é a quantidade de calor que pode passar, de repente, por uma parede. Então, você precisa saber qual seria a quantidade de calor
né, esperada para passar pela parede. Não pode ser a mesma quantidade de calor, por exemplo, que uma usina termoelétrica acaba gerando. Então, da mesma forma que se você for dimensionar um isolante para colocar numa parede, por exemplo, para tentar diminuir, né, essa transferência de calor, ele não pode ter 5 metros de espessura, né? Vai parecer a pirâmide do Egito. Tem boas aptidões de visualização e para desenho também. Então, ele consegue ver, né, um esquema e entender como que é aquele esquema. Inclusive, até ele consegue visualizar se houver necessidade de você girar aquilo, né, inverter a vista por cima, né, ou enxergar pela esquerda, pela direita. É muito importante o engenheiro ter aptidões de visualização, além também de desenho. Então, às vezes a gente tem uma certa dificuldade para se comunicar verbalmente e fazer um esquema, um croquis rapidinho, né? É necessário também que o engenheiro saiba desenhar, que ele saiba entender como ele vai fazer as representações, tanto de profundidade, né, ângulo, inclinação. Então, a aptidão para desenho é extremamente importante. Ele possui pensamento sem fronteira. Eu costumo até dizer o seguinte, que o estudante de engenharia, assim como o estudante de medicina, né, nós somos engenheiros gerais, né, como clínicos gerais. Então, até metade do curso, mais ou menos, nós estudamos todas as disciplinas, né, que são comuns às engenharias. A partir da metade do curso, cada engenharia vai tendo as suas disciplinas específicas e a gente vai perdendo um pouco de contato, né, com os outros cursos, o que é, às vezes, muito empobrecido, né? Por quê? Porque na prática, o engenheiro civil não vai trabalhar sozinho. Muitas vezes ele precisa trabalhar junto com o engenheiro mecânico para poder dimensionar, por exemplo, o sistema de refrigeração de uma edificação. E o engenheiro mecânico vai precisar trabalhar junto com o engenheiro de controle e automação, ou com o engenheiro eletricista, ou com o engenheiro químico, né? Não importa. Então, é muito importante que a gente não tenha aquele pensamento limitado, e sim que o pensamento seja sem fronteiras, no sentido de que a gente consiga interagir com outras profissões, até mesmo dentro da engenharia ou fora, né, da engenharia, como, por exemplo, médicos ortopedistas, né, como fisioterapeuta, arquitetos. Tá? Ele possui interesse amplo, por quê? É muito importante a saúde física e mental. Então, o engenheiro ele precisa cuidar também dos aspectos físicos, né, fazer uma atividade física, dos aspectos emocionais também, ter relações afetivas fora do ambiente de trabalho e, claro, desenvolver também a parte intelectual. Tá? Mas é muito importante que ele não se restrinja apenas a esses conhecimentos intelectuais, né? A essa vida, né? Profissional, vamos colocar assim, e que ele tenha também, né, relações afetivas e cuide também do corpo, porque senão acaba, muitas vezes a gente verifica profissionais que apresentam doenças, né, de fundo emocional, físico também, né? Então não é muito raro a gente ver aquelas pessoas que são workaholic, que começam a ter problemas como síndrome do pânico, como processos depressivos ou problemas físicos, né, como problema de aumento de colesterol ou obesidade. Então, é muito importante que esse profissional ele tenha uma vida saudável, não apenas no ambiente de trabalho. Então, ele tem que ter, possui interesse amplo. Ele colhe informações com especialistas, por quê? Se for alguns problemas mais simples, né, dentro da nossa área mesmo a gente consegue resolver. Porém, se o problema exigir um grau de complexidade maior, é necessário então que você converse com especialistas, né, para poder entender como você poderia resolver aquela situação. Trabalha com a natureza e não contra ela. Muitas vezes a gente tenta lutar contra essas forças da natureza e não é, né, o mais inteligente. Então, por exemplo, se você está implementando de repente um projeto, né, que vai ocorrer numa região onde tem ventos fortes incidindo, por que não também aproveitar aquela energia do vento para construir, por exemplo, turbinas eólicas, né, uma pequena usina eólica, uma grande usina eólica. Se você pode fazer uma construção aproveitando, de repente, árvores ou alguma coisa que possa diminuir a incidência do sol no período da tarde, né, que acaba comprometendo a qualidade, conforto térmico. Então, é muito importante a gente trabalhar com a natureza, né, e não contra ela. E manter uma caixa de ferramentas, né, de engenharia. Como que funciona essa caixa de ferramentas? Ela funciona a partir do momento que você adquire experiências. Então, você vai resolver um problema, você vai pegar aquele problema e colocar na sua caixa. Você vai resolver um outro problema e vai colocar na sua caixa. Então, com o passar do tempo, a sua experiência vai fazer com que você tenha uma caixa de ferramentas de problemas resolvidos.
E isso acaba facilitando o processo de criatividade na hora que você precisa resolver um outro problema, porque você tem na sua caixa experiências para poder resolver esses problemas. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho sobre comunicação na engenharia, porque é uma deficiência muito grande que eu verifico nos alunos e às vezes até nos alunos que estão terminando o curso, não só os que estão começando. Então, não é muito raro, às vezes, eu entrar em contato com algumas empresas, né, porque eles pedem para indicação, enfim, eles dizem que tem processo seletivo de trainee ocorrendo, né, ou então de estágio, e às vezes eu pergunto, né, para essas empresas, né, qual a principal, né, habilidade que anda faltando nesses engenheiros recém-formados ou nos engenheiros os estudantes de engenharia que estão sendo contratados para trabalhar como estagiário. E eles sempre falam a mesma coisa: comunicação oral e escrita por palavras ou gráficos. Então, o engenheiro ele pode ser muito bom tecnicamente, mas se ele não consegue ter uma comunicação eficiente, isso acaba comprometendo significativamente vamos colocar assim, a qualidade desse engenheiro para a empresa. Tá? O quanto que esse engenheiro ele está apto para ocupar aquele cargo. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre, um pouco não, bastante, né, sobre comunicação. Vamos conversar sobre dicas, né, de comunicação na engenharia. Então, a primeira situação é em relação ao preparo da sua apresentação. Então, o primeiro item do preparo da apresentação é a seleção do tema. Muitas vezes a seleção do tema você pode escolher, mas existem algumas situações em que você não pode escolher e a pessoa vai falar para você, olha, é necessário que você fale sobre tal assunto, e aí você vai ter que se preparar, ok? Bom, em relação a essa preparação, você vai ter que fazer pesquisa, né? Então, existem diversas fontes de informação e a gente vai conversar agora um pouquinho, né, sobre aonde você pode colher essas fontes de informação. A primeira são as revistas técnicas, né, que geralmente elas são dedicadas a um único tema. Então, pode ser assim, por exemplo, uma revista que vai falar sobre materiais. E aí você consegue informações nessas revistas. Em livros, né, de autores específicos, né, familiarizados, em anais de conferência, né, que são coleção de artigos escritos por autores, né, durante aquele congresso, durante aquele evento. No caso de artigos de enciclopédia também, né, que são de curta descrição, de um tema bem particular também, e eles geralmente eles apresentam uma alta qualidade. No caso de relatórios governamentais, a gente pode estar verificando isso agora nesse período de pandemia, né, que os governos acabam divulgando alguns relatórios com números, por exemplo. Então, se a gente quiser fazer um modelo estatístico para poder entender como está ocorrendo o aumento ou a diminuição do número de casos, para poder detectar qual o período em que a gente tem que decretar um lockdown, ou então a gente pode afrouxar, né, um pouco mais esse período de isolamento social. As patentes, né, que descrevem uma tecnologia que é nova, que é útil e que não é óbvia, né, e para passar por esse processo, né, não é uma coisa muito simples, mas é uma fonte de informação também. As notas de sala de aula, mas elas têm que ser usadas com muito critério, tá ok? Porque essas notas elas não foram revisadas e às vezes pode acontecer do aluno, infelizmente, ter uma compreensão equivocada e essas fontes não são muito confiáveis. Sites de internet também tem que ter um cuidado muito grande na hora que for fazer essa pesquisa, porque nem todos os sites também são confiáveis. Então, é interessante, na hora que for procurar esses sites de internet, procurar a partir da biblioteca virtual da Multivix. Ela tem lá uma base de dados, então, e essa base de dados é mais confiável para vocês poderem desenvolver as pesquisas. Bom, em relação, né, à preparação, a gente vai falar aqui agora sobre as seguintes fontes, né, que vão ajudar vocês a encontrar essas informações. Como que você vai fazer? Bom, primeiro, existem os resumos. Então, toda vez que você for pegar um artigo, né, uma revista, esses resumos, ou abstract, né, no caso em inglês, vai conter lá qual é o conteúdo daquele material que você está procurando. Por exemplo, né, que você foi fazer a pesquisa, aquele artigo, por exemplo. Às vezes, quando você lê, né, o resumo de um artigo, você olha e fala, isso aqui é interessante para o meu trabalho. E na hora que você termina de ler o artigo, você verifica que não era bem o que você estava procurando. Lá no finalzinho, ele tem as referências bibliográficas, que já é o segundo item que a gente pode verificar aqui.
Nessas referências bibliográficas, às vezes você consegue encontrar o material. Então, a primeira fonte são esses resumos, a segunda são as próprias referências dos artigos, por exemplo, que você vai estar lendo, ou, por exemplo, os índices de citação também, né, que vai listar os autores e as publicações que foram citados, né, por outras pessoas, né, no trabalho, e os catálogos da biblioteca, né, como eu havia falado. Porque na biblioteca, além dos livros, né, ela pode ter um banco de dados que você pode obter essas informações. Bom, em relação à organização do trabalho, a primeira coisa que você precisa fazer é entender para quem você está falando. Então, conheça a sua audiência. Audiência no sentido de pessoas que vão ouvir você. Então, isso é imprescindível você entender quem é o público, quem são essas pessoas que você vai preparar a sua palestra, ok? Então, ao estruturar essa palestra, né, que pode ser uma apresentação oral, ou pode ser um texto também, você pode empregar as seguintes estratégias. A primeira estratégia é cronológica, como o nome mesmo está dizendo, ela é temporal. Então, é uma descrição histórica. Vamos supor que eu resolva falar sobre fluido refrigerante. E aí eu vou usar lá o primeiro fluido refrigerante que foi utilizado, foi desenvolvido, o R12, e aí a gente vem falando sobre o R12, depois o segundo foi o R22, né? Depois, não o segundo, mas após teve muito utilizado o R22, depois o R134A, depois o R410. Então, a gente vai falando a partir do né, uma sequência temporal, ou seja, cronológica, de acordo com a época em que aqueles fatos ocorreram. A segunda, ela é espacial. Então, por exemplo, você pode falar da descrição de um componente. Se você tiver que falar sobre a drenagem, né, de uma via pública, por exemplo, você pode começar falando sobre a subcamada de brita, depois você pode falar sobre a superfície de asfalto e, por último, o sistema de drenagem, especificamente. Então, essa seria uma estratégia espacial. A outra estratégia é a estratégia de debates, né? Que ela vai acabar falando os prós e os contras, né? Então, você poderia descrever as vantagens e as desvantagens, por exemplo, de uma pista de asfalto, né? De concreto com a intenção de escolher a melhor, né, para uma dada situação. A outra estratégia é você ir do geral para o particular, mas você pode fazer o caminho inverso também. Você pode ir do particular para o geral. E como que poderia ser isso? Então, vamos imaginar a seguinte situação, né? Imagina que um engenheiro precisa descrever uns métodos para poder estabelecer como que vai ser a junção entre duas pistas. E aí ele pode começar falando sobre o número de pistas, a velocidade dos carros, dos veículos, né? O volume de carros que passam ali. E aí, no segundo momento, ele pode começar a falar sobre cruzamentos, né, de sinais, rotatórias, semáforos, enfim, ele vai da situação geral para o particular ou pode fazer um movimento contrário. A última estratégia é problema-solução. A penúltima estratégia, né? É problema-solução. Como que funciona isso? Você fala o problema e depois apresenta a solução. Então, nesse caso aqui, poderia estar falando sobre o grande número de buracos que tem no asfalto de uma via, por exemplo. E aí a solução seria, por exemplo, a implementação de um novo material feito a partir de pneus, né? Pneus descartados. Então, seria uma situação sustentável, por exemplo. E a última estratégia é motivadora. Essa estratégia motivadora geralmente é utilizada pelo pessoal da área de vendas. Então, o primeiro componente, né, da apresentação utilizando a estratégia motivadora é você tem que fazer com que as pessoas, o seu cliente, preste atenção no que você está falando. Como que você vai fazer isso? Você geralmente pode usar uma imagem impactante, né? Pode colocar lá um buraco gigantesco e um carro, né, caindo nesse buraco, um carro dentro desse buraco. A segunda, você pode criar necessidade para o seu produto, mostrando, por exemplo, quanto de dinheiro que ele pode economizar, ou pior, né, quanto que ele gasta consertando aquele monte de buraco da via. O terceiro é mostrar a satisfação, a necessidade, ou seja, como que o seu produto pode reduzir a formação de buracos. O quarto, vai ser a visualização, então seria interessante você mostrar uma via sem nenhum buraco. E a última etapa é para você agir, ou seja, você leva logo o contrato para que ele assine a compra desse novo material
que ele vai adquirir, né, para ser utilizado na via. Então, mas não importa, né, que tipo de estratégia você vai empregar, vai depender do seu perfil, vai depender do perfil da apresentação também, mas a sua estratégia, ela deve ter a seguinte apresentação: 3 partes, né? Então vai ter que ter a introdução, o corpo do seu trabalho e a conclusão. A introdução, ela vai representar 15% do seu trabalho. 15% apenas vai ser a introdução. 80% vai ser o corpo, né, corresponde ao corpo do seu trabalho. E apenas 5% da sua apresentação, né, você vai utilizar falando a sua conclusão. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho também sobre os recursos visuais, né, da sua apresentação. E nesses recursos, o primeiro são esses quadros de tabela. É muito importante que a apresentação de vocês tenham esses recursos visuais, porque senão a apresentação fica extremamente cansativa. E lembrando que nós somos engenheiros, né? Eu sou engenheiro, vocês serão engenheiros, e nós somos visuais, né? Tanto o engenheiro, o estudante de engenharia, né? O pessoal da área de exatas, nós somos visuais. Então, esses recursos visuais, eles têm que ser aplicados. Então, na apresentação dos seus slides, é muito interessante que pode ter um textozinho ali escrito, mas tem que ter esses recursos visuais. Então, como é que são esses recursos? O primeiro, né, quadro de palavras. Eu até havia falado com o pessoal que está fazendo a disciplina PEI, que você deve colocar lá no finalzinho, né, um quadro dentro da metodologia que vai estar escrito assim, a atividade que vai ser feita e quem é o integrante do grupo responsável por aquela atividade. Né? Então, por exemplo, compra de material, fulano de tal, montagem, né, do projeto, Beltrano. Enfim, você vai colocando atividade e do lado você vai dizendo quem é a pessoa responsável. Nesse quadro de palavras, como o nome está dizendo, é de palavras, então não apresenta valores numéricos. Quando houver valores numéricos, você vai representar em tabelas, ok? Porém, essas tabelas não podem apresentar muitos dados, porque se você tem uma tabela lá de 100 linhas e não sei quantas colunas, fica inviável para a pessoa visualizar aquilo. Então, o ideal é que você use diagramas ou gráficos. Né? Melhor ainda se você usar diagramas ou gráficos, porque fica mais fácil você poder visualizar, por exemplo, quando você vai ter um pico daquele acontecimento, qual o problema que você tem que tratar e tem que ser priorizado, né? Aonde você está gastando mais, aonde você apresenta mais não conformidades, por exemplo, tá bom? Fotografias também é bastante interessante, né, para vocês poderem usar, porque é uma maneira muito eficiente de comunicar a imagem estática, por exemplo. No caso do pessoal de engenharia mecânica, por exemplo, você pode apresentar uma foto de um carro com o escoamento, que a gente chama assim, das linhas de corrente passando assim, e vendo o fluxo, por exemplo, de ar em volta de um carro. O pessoal da engenharia civil, né, vocês podem mostrar fotos, por exemplo, como plantas, né, ou fotos também, esquemas, né, de como seria em 3D aquela estrutura. No caso de esquemas e ilustrações, a gente tem bastante acesso a isso, né? Quando, por exemplo, compra um equipamento, alguma coisa, imagina que você compra uma mesinha, né, de estudo, agora nesse período de pandemia você começa a sentir falta e compra uma mesinha de estudo. Essa mesinha ela vem completamente desmontada e para que você faça a montagem precisa de esquema, né? Esquemas e ilustrações, para que você consiga visualizar mais fácil como é aquele processo de montagem. Bom, o último também, né, no caso de mapas, não é o último, é o antepenúltimo, né? No caso de mapas, né, eles acabam fornecendo informações, né, geográficas de uma forma muito rápida. Então, por exemplo, é extremamente importante isso para o pessoal da engenharia civil, né, para você fazer um estudo topográfico, geológico, por exemplo, o pessoal da engenharia mecânica também para implementação de uma fábrica, de uma usina, por exemplo. Objetos físicos também é bastante interessante você, às vezes, levar na apresentação, né? Porque a pessoa pode ter acesso ao que você está falando de uma forma mais fácil, né? Então, é muito interessante, se houver necessidade, você leva lá a sua peça, você leva, né, uma parte lá do material que você está querendo utilizar, por exemplo, para que o seu cliente possa ver. Bom, vamos conversar um pouquinho agora sobre as mídias visuais, né, que elas são muito importantes também, porque você precisa fazer
causar um impacto durante a sua apresentação. Então, como que vai ser essa apresentação? Né? Como que você pode usar essas mídias visuais? As transparências, né, há uns anos atrás, uns 10, 20 anos atrás, elas eram muito empregadas. Hoje em dia é muito raro, mas elas são muito baratas, né? Então, se houver um recurso bem limitado, você pode usar, por exemplo, transparência. Slides, né, como a gente está apresentando aqui, por exemplo, né, esses slides, eles são muito utilizados nessas mídias visuais, né, porque a gente passa a ter bastante recursos. As projeções nos computadores também, né, utilizando software, por exemplo, como o PowerPoint, né, só que existem bastante limitações, como, por exemplo, se você estiver num lugar remoto, onde não existe possibilidade de você ligar ele numa tomada e precisar fazer uma apresentação que precisa, né, de consumo de energia, enfim. Então, você pode, por exemplo, usar um quadro de giz, às vezes conciliando, né, várias mídias visuais. Aquelas folhas de papel ali também são bastante interessantes, né, porque elas podem ser montadas assim em cavaletes, e aí permite bastante interação espontânea com o pessoal, né? E aí você pode colocar lá as vantagens e desvantagens, você vai registrando e é interessante que aquilo depois fica ali, né, depois anotado. E é muito utilizado esse tipo de mídia quando o pessoal faz brainstorming, né, que é aquela tempestade de ideias, quando as pessoas se reúnem para tentar achar uma solução para um determinado problema. A parte de folheto também ela é bastante utilizada, é interessante, por exemplo, na área comercial, né? Então, imagina que você vai precisar vender alguma coisa, o seu produto, ou entregar para o seu cliente. Então, para evitar que ele tenha que ficar fazendo anotações na hora que você estiver fazendo a apresentação, você já entrega esse folheto que já vai conter as informações da sua apresentação e acaba facilitando bastante, né, para que ele participe de uma forma mais efetiva, né, da sua apresentação. Bom, nós vamos falar agora sobre ansiedade de falar em público. Por incrível que pareça, existe um pavor da maioria das pessoas em falar em público. Já foi feito vários estudos e é impressionante, né? Já foi detectado, inclusive, que algumas pessoas têm mais medo de falar em público do que de problemas financeiros, de morte e até de solidão. Então, a gente vai conversar um pouquinho agora, né, sobre algumas dicas para vocês superarem, né, quem tem esse problema, para poder superar a ansiedade em falar em público. A primeira dica é você estar bem preparado. Isso aí não tem jeito, né? Uma pessoa que não está preparada para aquela apresentação, ela vai ficar nervosa em função, né, dessa falta de conhecimento do que ela vai falar. Então, a primeira dica é esteja bem preparado. Saiba muito o que você vai falar para que você não fique nervoso. A segunda é você ligar o piloto no período inicial. Por quê? Geralmente as pessoas vão se acalmando, né, depois de um certo tempo, porque o pico da ansiedade ocorre no comecinho da apresentação. Então, o ideal é que você decore umas 3 frases, mais ou menos, 2, 3, 4 frases, depende do tempo que você fica nervoso, né? Se esse tempo for pequeno, for curto, então umas 2 frases já dá. Mas se esse tempo for um pouco maior, é interessante que você decore essas 4 frases iniciais. Então, como que funcionaria isso? Bom, imagina que eu estivesse bastante nervosa e eu preciso me apresentar para dar essa aula de introdução à engenharia. Como que eu faria? Eu iria decorar algumas frases, né? Por exemplo, boa noite, turma. O meu nome é Márcia Miller, eu sou professora da disciplina de introdução à engenharia e vou dar aula para vocês, né, esse bimestre. E pronto. A partir dali já começo a ler o slide, por exemplo, tá? Então, liga o piloto automático, porque você vai conseguir disfarçar bastante e controlar a sua ansiedade no início da sua apresentação. Outra, olha para quem tem interesse. Então, o ideal é porque as pessoas acabam se dispersando, né? Então, uma vai mexer no celular, a outra vai escrever, a outra vai falar com quem está do lado, a outra vai levantar e sair, a outra está entrando. Então, o ideal é que você olhe para aquelas pessoas que estejam olhando para você, que isso vai acabar te causando uma certa tranquilidade, ok? Outra situação também. A gente, às vezes, comete alguns erros na hora que está falando. E isso é normal. E a maioria das vezes a plateia nem percebe. Então, se você cometeu algum erro na hora que você falou, pode se corrigir e voltar e vida que segue. Tá? Não precisa ficar nervoso por causa disso, porque na maioria esmagadora das vezes as pessoas nem percebem que você cometeu esses pequenos deslizes.
Porém, se você mostrar agitação e ficar confuso, né, na hora que você cometer esses erros, as pessoas acabam percebendo isso. Então, cometeu algum erro ou esqueceu alguma coisa, fica tranquilo, né, porque isso acontece mesmo, e segue daí para frente que tá tudo certo. O último item é até interessante, né? Porque toda vez que a gente está muito ansioso, nós recebemos uma descarga de adrenalina. Isso é fisiológico, né? Então o corpo fala para você assim: ou é para você lutar, ou é para você sair correndo, para você fugir. Naquela situação não tem como você fazer nenhuma das duas coisas. Você não pode nem lutar e nem fugir. Então o ideal é que você consiga resolver essa questão da ansiedade, né? Da parte fisiológica dela, ou seja, com essa descarga de adrenalina, com uma descarga, né, de endorfina. Como que você vai fazer isso? Antes da sua apresentação, o ideal é que você faça algumas atividades físicas para que o seu corpo ele fique mais relaxado. Porque no momento em que você receber essa descarga de adrenalina, você não vai ter um impacto tão grande fisiológico no seu corpo, porque você já está com a endorfina ali. Então, geralmente assim, quando um aluno vai defender um TCC, que ele fala: professor, eu acordei hoje nervosíssimo, ele fala: vai dar uma corrida na praia. Agora não pode porque a gente está na época de pandemia, né? Mas faz um polichinelo dentro de casa, né? Faz alguma atividade física que você fique bastante cansado e isso acabe contribuindo, né, para a produção de endorfina no seu corpo. Bom, além, né, do que a gente fala, é muito interessante que essa linguagem, né, ela funciona da seguinte forma: apenas 7% daquilo que você vai comunicar é verbal e as pessoas vão prestar atenção. Tá? O restante é uma comunicação não verbal. Então, por exemplo, a linguagem do corpo, 55% ela é absorvida pelas pessoas que estão te ouvindo. E o tom de voz, 38%. Então, olha só, eu fiz de propósito, para poder enfatizar, para vocês prestarem atenção. Eu poderia falar de outra forma, porque agora não tem como vocês verificarem a linguagem corporal, né? Porque vocês não estão me vendo. Mas vocês podem perceber o meu tom de voz aqui na apresentação, ok? Então, é muito importante que, além da comunicação verbal, ou seja, do conteúdo daquilo que você está falando, você tenha também uma linguagem corporal e um tom de voz adequado. Então, hoje a gente vai conversar agora sobre como que você pode fazer para poder entender um pouco mais como funciona essa linguagem não verbal. Então, a gente vai falar aqui sobre algumas sugestões, né, para essa comunicação não verbal. Então, a primeira é: olhe nos olhos das pessoas que estão te ouvindo. E isso já foi dito, né, de várias vezes, né, que os olhos são a porta da alma, enfim. Mas isso é muito importante porque passa uma situação de que você não está mentindo. Isso é muito interessante. Essa linguagem, né, não verbal, ela é muito importante. Então, quando você olha no olho das pessoas, quando você não desvia o olhar, a pessoa passa a acreditar mais do que você está falando. Quando você não evita o olhar, é como se você estivesse mentindo. Ou seja, você perde um pouco da credibilidade. A segunda, olhe para todo mundo. Então, é muito comum eu ver aluno que, durante a apresentação de trabalhos, por exemplo, fica olhando apenas para o professor. Ou então encontra um amigo e fica olhando apenas para ele. O ideal é que você olhe para todas as pessoas que estão ali assistindo a sua apresentação. Ok? A segunda é para você direcionar os olhares. Ah, tá. Porque às vezes você não consegue também olhar no olho da pessoa, porque, né, algumas pessoas têm bastante timidez. Então, eu sempre falo assim: então se olhar no olho vai te causar algum constrangimento, olha para a testa da pessoa, porque ela não vai perceber que você está olhando para a testa dela. Outra questão também, né, é em relação à impostação da voz. Né? Então, é muito importante que você use a sua voz de forma adequada. Né? Então, quando você for respirar, tenta não fazer isso usando a caixa torácica. Então, usa o diafragma para que você consiga potencializar o tom da sua voz. Né? Porque o que acontece? Se você usar a garganta, por exemplo, né, para poder potencializar, você consegue falar mais alto. Né? E se você fala baixo, o que as pessoas entendem? Né? Que você está inseguro. Então, é muito complicado isso. Na hora que você for falar, tenta usar, né, essa impostação da sua voz para que as pessoas sintam firmeza no que você está falando. A outra situação é o seguinte: não
toma muito cuidado para você não bloquear o seu corpo durante a apresentação. Eu vejo os alunos às vezes fazendo isso, né? Eles acabam ficando entre as pessoas e a apresentação. E aí na hora que a pessoa ele começa a apontar, né? Eu olho e falo assim, caramba, o corpo está atrapalhando para que eu consiga ver a apresentação, né? A projeção dos slides. Então tem que tomar muito cuidado, tá bom? Para que isso não aconteça. Às vezes é interessante que você aponte direto lá na tela, né? Ou tenha uma caneta na mão, que é outra coisa também que facilita bastante, né? Você acalmar durante esses processos durante a sua apresentação. Esteja com uma caneta na mão, um piloto, né? E aí você vai indicando na tela o que você quer evidenciar. Evite hábitos distrativos, como, por exemplo, algumas pessoas na hora que vão apresentar, elas usam palavras tipo assim, então, aí não sei o que, então, ou aí, aí. Então, tenta fazer o máximo possível para que você não fique usando essas palavras com frequência. Eu sei que é normal, a gente acaba falando, a gente nem percebe, né? Então é interessante você, às vezes, gravar a sua apresentação e depois você ouvir para tentar evitar, né, ficar usando, por exemplo, esse tipo de palavra, tá bom? Então, tá ok? Aí, de novo, né, você tem que prestar bastante atenção na sua linguagem corporal. Então, não dá para você ficar muito duro, enrijecido, né, porque isso vai parecer que você está apavorado ali, mas também não dá para ficar muito relaxadão, se escorando na parede, ou botando a mão no bolso, por exemplo, né? Porque isso acaba mostrando que, de repente, se você ficar muito relaxadão, assim, escorando, parece que você não se importa com aquilo que você está montando, né? Com a apresentação que você acabou de montar. Então, é interessante que você demonstre, né, respeito pela audiência, né, pelas pessoas que estão te ouvindo ali, usando roupas decentes também, como estava escrito ali, né? E é muito importante também que você seja bem-humorado. Não é palhaço, não é ficar fazendo palhaçada, fazendo bobeira, não é isso. Mas, eventualmente, você falar alguma coisa que as pessoas possam, que tem que lembrar que, de repente, você pode estar numa apresentação comercial. Ser engraçado não é fazer palhaçada, é bastante diferente, ok? Na dúvida, é melhor não fazer nada. Se você não sabe a diferença entre ser palhaço e ser engraçado, é melhor nem fazer. E a última dica, né, é que você seja entusiasmado. Por quê? Se você não se importa, né, com a sua própria apresentação, por que as outras pessoas vão se importar? Se você não demonstrar interesse, entusiasmo naquilo que você está falando, como que você quer que as outras pessoas demonstrem? Então é impossível. Então, para que você perceba que a outra pessoa vai ter interesse no que você está falando, você também tem que estar interessado. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a escrita, né? A escrita também é outro problema e é bastante importante que vocês tenham o hábito de leitura, porque a pessoa que não escreve bem é uma pessoa que não lê. Na hora que você lê, você melhora o seu vocabulário, tanto falando quanto escrevendo, e é imprescindível que isso aconteça. Você não precisa pegar um livro, por exemplo, que está escrito aqui de Machado de Assis, né? Mas você pode verificar, por exemplo, entra na internet, por exemplo, baixa um livro lá sobre algum assunto que você gosta. Uma vez um aluno chegou para mim e falou assim, professor, eu odeio ler, não gosto de ler. Ah, se você me pedir para ler um livro, nossa, eu fico louco. Sabe o que eu fiz? Eu dei um livro para ele de futebol, crônicas de futebol. Ele adorou. Ele falou, nossa, mãe, eu não sabia que tinha esse tipo de literatura. Tem sim, então procure um livro no comecinho, né, sobre um assunto que você gosta. Tem algumas situações de ficção, por exemplo, né, tem alguns estudos sobre a humanidade, né, de onde veio o homem, enfim, existem vários assuntos, não importa qual é o assunto que você tenha afinidade, o importante é que você pegue e desenvolva o hábito de leitura. Às vezes eu vejo isso em pequenas coisas, né, por exemplo, tem um manual, né, de alguma coisa, de uma disciplina, aí o aluno vem falar assim comigo, professora, por exemplo, a aluna às vezes está fazendo uma disciplina chamada estágio, né, estágio supervisionado, aí ele fala assim, professora, eu não sei como é que eu faço, porque no meu trabalho, não sei o quê, como é que eu faço o estágio? Eu falo, leia o manual. Mas eu não gosto de ler. Pelo amor de Deus, isso não pode acontecer em hipótese nenhuma. O engenheiro não é que não gosta ou gosta, ele tem que desenvolver o hábito da leitura. E às vezes eu encontro, a pessoa chega para mim e fala assim, professora, faz um resumo aí para mim. Sem chance, no way. Você precisa desenvolver. Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre escrita, tá? Olha esse seguinte trecho aqui, né? Que no caso Machado de Assis escreveu. Ele colocou: corpo de fascinar, alma de querubim. Era assim.
Fronte altiva e gesto soberano, um porte de rainha a um tempo meigo e ufano. Em olhos senhoris, uma luz tão serena, e grave como Juno e bela como Helena. Era assim a mulher que extasia e domina, a mulher que reúne terra e céu, Corina. Que coisa linda, né? Pois é, muitas vezes a maioria das pessoas não vai entender bolhufas do que está escrito aqui. Mas ele era um poeta, ele precisava escrever desse jeito. Então, como o engenheiro iria dizer tudo isso que Machado de Assis quis dizer a respeito de Corina? Se fosse engenheiro, ele ia escrever simplesmente isso. Ele acha Corina bonita. Por quê? Porque nós, engenheiros, somos extremamente objetivos. Então, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre objetivos de uma linguagem técnica. Então, com relação a esses objetivos, a linguagem ela tem que ser precisa, ou seja, vai fornecer informações corretas, ok? É essencial que essa informação esteja correta. Breve, porque não tem cabimento a pessoa escrever 4, 5, 8 parágrafos se ela poderia escrever uma linha, né? Se ela poderia escrever 2 letras, ok, tá? Então, leitores de textos técnicos estão ocupados e não têm tempo para ficar lendo e filtrando palavras. A linguagem tem que ser clara, não pode causar dupla interpretação. Tem que ser de fácil entendimento, ou seja, ela tem que ser objetiva, tá? Por quê? A intenção ali é se expressar e não impressionar. Ali, Machado de Assis, ele queria impressionar, por isso que ele escreveu daquele jeito, mas nós não, né? O objetivo é apenas se expressar, ok? Então, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a organização, ou seja, como são os tipos usuais de comunicação da escrita. Então, o primeiro tipo ali que a gente pode verificar são as cartas comerciais. Essas cartas comerciais, elas são despachadas para fora, né, da empresa. No caso dos memorandos, eles circulam dentro da própria empresa. As propostas, elas são solicitações de financiamento, por exemplo, né, e os relatórios técnicos, eles são usados internamente, né, na empresa. Os artigos técnicos, eles são publicados, né, em literaturas específicas e a gente pode coletar essas informações. Opa! Então, nós damos por encerrada a aula de comunicação na engenharia. De novo, né, sugiro a vocês que peguem um livro, que começam a desenvolver o hábito de leitura, mesmo que, não tenho tempo, né? Tem tempo para entrar no Instagram, tem tempo para entrar no Facebook, tem tempo para entrar no Twitter, então tem tempo para ler pelo menos 2 páginas de um livro, tá? E isso vai ser muito importante para a sua formação. Mas eu não gosto. Então vai aprender a gostar, tá ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição nas aulas remotas, também no fórum e no AVA, nos fóruns do AVA, né? Ou então nas mensagens reservadas, caso vocês queiram escrever de forma mais privada, ok? Bons estudos e boa sorte!